Nesse vídeo, você vai saber por que estão derrubando a taxa de juros a níveis tão baixos e por que você, investidor, devia se preocupar com o impacto que isso traz para você. Depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou Juan Lima, você está no Sacadas, o canal que te dá sacadas de investimento. E hoje, continuando, depois do último vídeo que a gente fez um papo de café e que eu senti que a aceitação foi muito legal, que vocês curtiram, recebi alguns comentários interessantes, a gente vai manter aquele formato para esse vídeo. Hoje a gente vai falar de taxa de juros. Por que a taxa de juros está caindo tanto? Por que os bancos centrais estão abaixando os níveis de taxa de juros? E por que isso impacta para você, investidor? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já, por favor, se inscreve no canal, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos que você acha que também gostam desse tipo de assunto. E vamos lá, bora pro conteúdo. O primeiro ponto que eu queria passar com vocês é que mesmo antes da crise do Covid, que é a crise que nós estamos vivendo hoje, já se falava em estagnação da economia. Já havia essa preocupação de que a economia estava parando, e que os governos precisavam, de alguma forma, estimular essa economia para que ela pudesse dar uma aquecida. Esse é o termo, inclusive, que a gente utiliza, aquecer a economia. Isso é um movimento que já vem acontecendo antes do Covid e se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, desde 2009, várias vezes eles colocaram dinheiro mesmo, que a gente chama de quantitative easing, injetando dinheiro na economia, abaixando essa taxa de juros. A Europa agora também tem feito isso, a zona do euro, com o ex-presidente do Banco Central, lá, o Super Mario, o Banco Central Europeu, ele também fez com que a taxa de juros caísse a níveis que alguns países até com níveis negativos de taxas de juros. Então esse movimento é um movimento que já estava acontecendo antes e que agora com a crise ele se intensificou, porque entende-se que o estímulo que era necessário para aquecer a economia naquele momento também serviria para o nosso momento atual. Então vamos lá. Primeiro ponto, quantitative easing. Injetados bilhões na economia, tanto na economia americana quanto na economia da zona do euro. Esse movimento de queda com as taxas de juros, tanto americanas quanto na zona do euro, e essas taxas negativas, elas estão ocasionando problemas gravíssimos. Por exemplo, com os fundos de pensão que investiam em títulos atrelados a essa taxa de juros e foram vendo, títulos de previdência, de aposentadoria, que tinham uma ideia, uma visão de longo prazo de que teriam aquela rentabilidade. De repente ele começou a ter aquilo negativo. É você colocar R$100 no Tesouro Direto, por exemplo, para tirar daqui a 5 anos, e daqui a 5 anos você tira 99, ele está negativo. Então, esse é um ponto muito ruim da taxa de juros negativa. Mas e o Brasil? O Brasil está com ela hoje, Hoje nós estamos no dia 1º de novembro de 2020 e hoje nós estamos com nossa taxa Selic a 2%. Então, o Brasil, de uns 5 anos para cá, vem derrubando essa taxa de juros a níveis assim, estava em 14% e agora nós estamos em 2%. Tem também o ponto que é o seguinte, se você for analisar o número de investimento estrangeiro que a gente tem no país, muito desse investimento, ele considera essa taxa de juros. Essa taxa de juros ela tem que ser atrativa para os investidores estrangeiros. No momento que você vai abaixando muito essa taxa e ela deixa de ser atrativa, o que acontece? Você tem a saída
de dinheiro estrangeiro, né? Porque se ele tem no Brasil 2% e ele tem um outro país emergente, ele tem uma taxa maior, 4, 5%, para ele vai colocar o dinheiro dele lá. E isso aí vai fazer o quê? Essa saída de dinheiro estrangeiro do nosso mercado também vai ter impacto na nossa variação cambial. Então também, de certa forma, ele vai trazer uma desvalorização da nossa moeda real frente ao dólar, que é a moeda que os investidores estrangeiros utilizam. Tá, Juan, mas por que o Brasil está fazendo isso? Por que os Estados Unidos, a Europa estão fazendo isso? Por causa dessa estagnação da economia. Porque eles entendem o seguinte: se eu diminuo essa taxa de juros, pensando nos investidores, tá? Aquele rentismo, né? Aquela ideia de que você tem aquele dinheiro parado que você estava aportando em títulos e que você estava ganhando sem fazer nada, você vai ter que se movimentar. Você vai ter que tirar aquele dinheiro, você vai ter que colocar ele na economia, ou você vai ter que talvez investir em um negócio próprio, você vai ter que se preparar, estudar para estar aplicando em outras fontes, mas aqueles títulos atrelados à taxa de juros, eles vão ficar menos atrativos para esses investidores. Mas a taxa de juros baixa, ela é só ruim? Ela tem algo bom? Tem algo bom. Principalmente para quem tem dívidas atreladas à taxa de juros. Então, se você tem um endividamento grande e esse endividamento está numa taxa de juros a 14% e de repente ele está a 2%, você passa a dever menos. E se você for analisar a nossa situação fiscal brasileira, a nossa dívida hoje, a maior parte dela é em reais e está atrelada sim à taxa de juros. Então, para o Brasil, essa queda dessa taxa de juros representa sim uma melhora no nível de endividamento da dívida pública nacional. Então, você vê como que uma mudança, como que uma medida tem impactos para a gente que está investindo. E é muito interessante estar acompanhando essa medida, não só porque você pode investir em renda fixa, né? E aí um título de tesouro direto, por exemplo, que é atrelado àquela taxa, mas também no seu movimento de ações, na força do seu papel, do seu dinheiro frente ao dólar. Enfim, esse é o impacto para você, investidor. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que a gente vai conseguir estar falando de dívida pública. Eu acho muito interessante esse fator dívida, a gente entender num próximo vídeo o peso da dívida pública e o impacto dessa dívida pública para você também, investidor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Falou! Vem comigo, Brasil!